Muito boa tarde a todos. Penso que temos aqui a Cláudia também, que organizou esta sessão de homenagem ao digno professor Corte Real. Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a presença dos familiares e de amigos, ex-colegas, e sei que é para nós uma honra fazer esta homenagem. Nós tivemos esta iniciativa de homenagear 3 personalidades que se distinguiram nos seus campos de ação, e é com muito gosto que hoje o fazemos para o professor Corte Real, e eu assim dou imediatamente a palavra à minha colega Cláudia Brandão, que foi quem, no fundo, congregou estes materiais, e a quem agradeço muito em nome da APRH ter feito este esforço. Cláudia, muito obrigada e agradeço a presença, claro, de todos os familiares do professor Corte Real, em particular a sua esposa, e agradeço muito a presença. Muito obrigada, professora Susana. Sejam muito bem-vindos à homenagem ao professor João Corte Real. Apenas umas curtas palavras de introdução. Evidentemente que gostaria que a homenagem fosse de outra forma, mas em período de pandemia é possível. Devemos ter outras oportunidades para fazer um complemento a esta homenagem. Portanto, em nome da APRH tenho o privilégio de apresentar uma singela homenagem ao professor João Corte Real, proposta pela Comissão Especializada da Água, Agricultura e Florestas, por ser uma personalidade de enorme grandeza humana e científica, tendo sido um investigador nacional e internacional de grande prestígio, que muito contribuiu para aprofundar os estudos do clima e das mudanças climáticas. Conheci o professor João Corte Real em 1994, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do meu orientador de mestrado, o professor João Nuno Reis Hipólito, professor de Hidrologia do Instituto Superior Técnico. O professor Corte Real foi de imediato de enorme simplicidade e generosidade, abrindo-me as portas no sentido físico e profissional do Instituto de Geofísica Infante Dom Luís e do Instituto de Meteorologia, de modo a permitir que tivesse acesso aos registros hidrográficos de diversas estações, inclusive as estações climatológicas mais antigas de Portugal, nomeadamente Lisboa e Coimbra. É, pois, um dos responsáveis por ter estudado as precipitações intensas em Portugal, cuja análise está disponível a todos aqueles que têm atividades profissionais relacionadas com os recursos hídricos. Foi também o início do meu interesse em estudar e analisar eventos extremos como as cheias e as secas. Mais tarde, cruzei novamente o caminho com o professor Corte Real, num evento organizado pela APRH, Jornadas de Recursos Hídricos, na Universidade de Évora, onde verifiquei que este professor continuava a investir na procura de conhecimento, na sua comunicação, na sua preocupação em traduzir este saber em ferramentas úteis para a sociedade, agricultura e ambiente. Este padrão de comportamento, com braços abertos para o conhecimento e sua partilha, está bem presente no pequeno vídeo que aqui se apresenta. Nunca foi meu professor, mas tanto quanto sei, era um extraordinário comunicador de ciência, conforme poderemos confirmar nesta homenagem. Não posso deixar de agradecer a todos os que serão citados no vídeo e muitos outros que com o professor conviveram. Refiro nesta pequena introdução apenas a professora Regina Corte Real, que disponibilizou muito das fotografias que integram o vídeo homenagem e que aqui está presente. Espero que gostem do vídeo homenagem e muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de realizar esta homenagem. No final, haverá ainda um pequeno testemunho de um amigo e colega de profissão, o professor Tomás de Figueiredo, da Comissão Especializada da Água, Agricultura e Florestas. E, caso a professora Regina Corte Real queira também fazer o seu testemunho, também tem a sua
possibilidade de fazer. Então vamos começar por visualizar então o nosso vídeo homenagem. Muito obrigada. Enquanto diretor executivo do Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África, venho deixar algumas palavras em memória daquele que foi um dos fundadores do CICLA, um dos grandes sonhadores deste projeto e alguém com quem, durante todas as oportunidades que eu tive de conviver, sempre me transmitiu conhecimentos de elevada importância
pessoa de uma amizade incrível e que eu acredito que todos os que têm tido participação desde a criação do Cicla, aqueles que neste momento têm estado no processo de tentativa do seu arranque, bem como a todos os que no futuro vierem a ter a oportunidade de trabalhar no ou com o centro, acredito que todos terão em boa memória tudo o que fez e aquele que foi o professor Dr. João Medina Corte Real.
E agora gostaria então que desse a palavra o professor Tomás de Figueiredo, faz favor. Obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço à colega engenheira Cláudia Brandão, da Comissão Especializada de Água, Agricultura e Florestas, da APRH. Agradeço naturalmente também à APRH. Sobretudo, agradeço a sua persistência numa ideia que tem cerca de 2 anos e que finalmente se concretiza, não da forma desejada, mas da forma possível. E tenho que confessar que as coisas pareciam mais fáceis de fazer do que estão a ser. Isto é, depois de ver o vídeo, de facto, não me parece tão fácil assim esta intervenção, como eu tinha antecipado à Cláudia que seria capaz de fazer. Mas vou tentar o meu melhor, muito breve. Agradeço também a consideração pelo facto de me sugerir para esta tarefa, tanto mais que, na verdade, eu conheci o professor Corte Real apenas em 2008 e tenho a sensação de que foi demasiado pouco tempo o que tive o privilégio de ter contacto com ele, naturalmente com a família, com a Regina, que saúdo desde já, e desse período, aproximadamente 10 anos em que tivemos contacto, ficou este sentimento de enriquecimento da minha pessoa através desse contacto, mas não é de mim que quero falar, é do professor Corte Real. Ora bem, o professor Corte Real tinha um conjunto de qualidades que eu quero sublinhar, até porque elas parecem naturais para o cidadão comum a um homem de ciência. Mas a verdade é que quem está no meio, quem conhece os elementos que compõem esse meio, sabe que elas não são comuns. A primeira de todas é a grande qualidade intelectual do professor Corte Real, que lhe dava uma robustez de conhecimento, uma preparação básica, teórica, extremamente robusta, de tal maneira que, efetivamente, nós sentíamos sempre, nas conversas que íamos tendo sobre temáticas mais específicas, um profundíssimo conhecimento. Quer dizer, raramente nós entendemos nós percebemos isso, e é o que eu quero sublinhar, nos homens de ciência com quem contactamos. Eu lamento dizer isto, mas é verdade. E o professor Corte Real era uma completa exceção neste contexto. O segundo elemento que eu quero sublinhar é sobre a honestidade intelectual do professor Corte Real. Uma pessoa racional no que toca à ciência, todos nós conhecíamos o seu caráter emocional também, mas não vou explorá-lo aqui agora. É um homem de ciência com uma racionalidade profunda, mas dentro dessa racionalidade nós sabemos que somos todos fracos, somos todos desviantes, mais ou menos, uns mais e outros menos, e no meio científico também é assim. Não é diferente do outro meio, dos outros meios em que estamos mergulhados ou com os quais contactamos. Ora, o professor Corte Real era intelectual, em obediência à racionalidade científica, absolutamente à prova de bala, e isso é algo que eu quero sublinhar, porque daqui decorre um conjunto de outros elementos que eu vou adicionar a seguir.
A terceira grande qualidade, que também todos nós pensamos que é própria dos homens de ciência, e não é a da humildade. A humildade intelectual, no sentido de reconhecer os limites do conhecimento e enfrentar esses limites para os superar, partindo do princípio que eles existem. Isto é, não iludir os limites de conhecimento com falácias, estabelecer esses limites para, precisamente, com robustez, racionalidade e honestidade, ultrapassá-los. A propósito de cada um destes elementos, eu vou dar algumas notas. Sobre este último, não posso esquecer uma conversa que tivemos em que me disse simplesmente isto. Nós, neste momento, há uns anos atrás, não sabemos rigorosamente quase nada do que se passa dentro de uma nuvem de desenvolvimento tropical, de desenvolvimento vertical, que é típica das condições convectivas na zona intertropical. Isto parece uma coisa muito simples, mas é de uma atitude humilde relativamente aos limites do conhecimento e à necessidade que nós teríamos para efeitos de previsão, por exemplo, conhecer melhor os fenómenos, os mecanismos, as transferências de energia e de matéria que ocorrem dentro de uma nuvem de desenvolvimento vertical. Relativamente à robustez do conhecimento dele, eu creio que não vamos explorar, porque realmente há tantos exemplos dessa abrangência, mas eu faço notar que tive o privilégio de ter o professor Corte Real como participante no dia do Instituto Politécnico de Bragança, que é a minha casa, como fazendo a oração de sapiência há uns anos atrás. O tema, basicamente, foi um tema escolhido por ele, com, digamos, com a paixão própria que o motiva, basicamente a termodinâmica. Ora bem, e compreendem que numa audiência tão ampla quanto gente das línguas até gente da história e da engenharia e da agronomia, o tema não era exatamente o mais atraente, mas conseguiu mobilizar a atenção de toda a audiência através da transmissão de um conhecimento extremamente estruturado que tornava o discurso quase simples. Ora bem, isto é raríssimo. Somado à enorme capacidade de comunicação que ele tinha, eu quero sublinhar que, a esse respeito, não era só a capacidade de comunicação, basicamente o que suporta o discurso é o conhecimento, a estruturação do conhecimento, mas o que é o veículo principal é a encantadora voz e ênfase que o professor Corte Real punha no seu discurso. E tivemos essa oportunidade, nessa ocasião, tive a ocasião também de gravar e de uma palestra e uma sessão mais de caráter didático feita por ele. Enfim, todos estes elementos suportam claramente o meu sublinhado sobre a robustez de conhecimento e, neste caso, adicionada à capacidade de comunicação. Queria finalizar este elemento com a honestidade intelectual. Ora bem, sobre essa matéria, naturalmente que a todos os honestos cabe algum tom de desgosto em algumas circunstâncias, porque não vivemos rodeados só desse grupo privilegiado, vivemos rodeados de toda a gente,
E o professor foi capaz de se manter fiel a essa linha, recusando profissões de fé, recusando entrar em vias propagandísticas e recusando também aderir às correntes de opinião dominantes. Manteve-se fiel à sua linha de pensamento racional quanto àquilo que conhecia robustamente, isto é, os fenómenos da atmosfera, o estudo da atmosfera, o clima, a sua variabilidade e as suas tendências de mudança. E, nesse contexto, teve o desgosto, digamos, alguns desgostos, de não ser devidamente considerado, exatamente porque não adotou, não prescindiu, melhor dizendo, da sua racionalidade quando se tratou de ciência, não aderindo, como dizia, a profissões de fé, não aderindo a movimentos de opinião, nem a propagandas. E devemos-lhe isso a bem da ciência e devemos-lhe isso, certamente, por via de uma transcendência, se quiserem, sai muito da racionalidade usar esta palavra, pela transcendência que colocou no sentido em que subiu acima do que era o mainstream, do que era a corrente global de opinião. Quero sublinhar isso com um exemplo. Precisamente em 2008, eu estive em Cabo Verde com ele por 2 ocasiões, quero sublinhar que o conheci essencialmente, ou sobretudo no contexto do CICLA, do Centro Internacional de Investigação para o Clima e Aplicações no CPLP e África, de que somos também membros fundadores, mas que acompanhamos sobretudo os esforços do professor Corte Real no sentido de o realizar. E nessa ocasião, 2008, alguém, é estranhíssimo falar nisto agora, alguém colocava a questão de o CICLA não poder aderir a um movimento cada vez mais crescente e hoje consolidado de profissão, de fazer da questão das alterações climáticas um elemento central nas discussões do CICLA. E, basicamente, a resposta do professor Corte Real foi tão simples como esta. Aderir ao CICLA não é uma profissão de fé. É aderir a um centro de investigação. E isso faz toda a diferença. Bom, vou terminar com alguma sensação de não ter completado um ciclo com o professor Corte Real e de não ter completado devidamente também a homenagem, como certamente ele, reconhecemos todos, mereceria. Fica, obviamente, um abraço amigo à família e uma recordação muito grata da nossa partilha. Obrigada, professor Tomás de Figueiredo. Eu agora daria a palavra à professora Regina Corte Real, que está aqui presente, e agradeço mais uma vez a sua presença. Boa tarde, ou bom dia, não sei, boa tarde. Agradeço muito tudo que aqui foi apresentado, o convite e a lembrança de fazer uma homenagem ao professor Corte Real, porque eu o conheci como meu professor e ele foi o meu melhor professor. Na vida, vamos aprendendo sempre um pouco mais. E cada pessoa tem o seu valor. Todos nós temos dons. O João Alexandre, ele nasceu com o dom de ensinar. Portanto,
Por isso, ele era realmente um excelente professor. E isso, ele hoje pode não estar fisicamente conosco, mas o João Alexandre, ele é eterno. E por isso é que eu fico emocionada, porque também sou cristã e a eternidade é algo muito que eu poderia falar muito, mas não interessa aqui. O interessa é que o João Alexandre ele semeou a sua maneira de ser, que é ímpar. O professor Tomás Figueiredo foi exemplar naquilo que disse, porque tirou da minha boca algumas coisas que eu iria dizer, porque o João Alexandre, para ser um bom profissional, ou um bom professor, ele tinha 3 requisitos sensacionais. Primeiro, ele tinha a voz. Ele entrava, quando ele deu aula para mim de termodinâmica, ele entrava num auditório de 126 pessoas, 130, sem microfone. Quando ele falava boa tarde, era um silêncio geral. Então, ele tinha a voz bem colocada e isso era importante. Depois, ele tinha, como o professor disse, a estrutura. Ele pensava o que queria dizer, estruturava e saía. Eu, por exemplo, sou uma pessoa sem estrutura nenhuma, sai tudo de qualquer maneira. Ele não, ele conseguia essa disciplina, ele tinha essa disciplina. E depois ele é uma pessoa da moda antiga, né, e que tinha aquele conhecimento vasto. Em tempos atrás, o professor Veiga Simão esteve aqui na Universidade de Évora, que eu estou em Évora, né? E ele, no fim da sua palestra, ele disse algo que me surpreendeu, porque ele veio falar justamente da lei de 1986, que tem o seu nome, a Lei Veiga Simão, que rege o ensino superior. Então, no último slide do professor Veiga Simão, ele disse assim, toda instituição de ensino superior deve debitar cidadãos cultos, competentes e livres. E isso, o João Alexandre era um mestre. Ele realmente passava todo tipo de conhecimento, partilhava com os alunos. Se ele desse uma lei, ele falava sobre quem fez aquela lei. Ele tinha um vasto conhecimento. Tudo isso enriquecia a nós que estávamos com ele. Para além disso, o lado humano dele era muito bom, porque apesar de haver muitas opiniões e muitas guerrinhas, etc., o ensino superior é cheio, mas o João Alexandre ele saía de mansinho, porque ele não gosta muito de emoções estridentes. Portanto, ele se dedicava a isso. Portanto, o João Alexandre, no mundo, ele tem gente na China, no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, pela Europa, no Brasil, em África. Portanto, isso que eu queria dizer, a eternidade dele fica porque ele semeou. E como ele não só, naturalmente, ele tinha um conjunto. Aqui está presente alguns professores, incluindo o professor Carlos da Câmara, que fez aquela homenagem, que agradeço muito, e que também tem os contributos. Eu me lembro, por exemplo, que quando ele teve vários projetos internacionais, e alguns em Europa, tinha elementos estrangeiros, professores que diziam assim, eu preciso de um aluno para a bolsa de tal projeto assim, sabe? Mas eu prefiro que sejam alunos que vêm da parte do professor Cortial, porque eles vêm bem preparados. Portanto, isso mostra que o João Alexandre ele tinha a sua forma muito, muito boa de ser profissional, tanto como professor quanto investigador. Portanto, agradeço. E eu como mulher, né, isso já é outro lado, também aprendi muito, porque se eu fosse só brasileira, eu era pobrezinha. Mas assim, eu aprendi mais alguma coisinha. E eu não sou professora, eu sou só meteorologista. Mas muito obrigada por esse bocadinho. E se fosse possível, eu ter esse vídeo, porque ainda faltam aqui elementos da família que não deu tempo de se adaptar. Pronto, era isso. Muito obrigada. Obrigada a nós, em nome da APRH, e certamente nós poderemos disponibilizar o vídeo, está aqui a Presidente da APRH que pode confirmar, e agradeço a todos de fundo de coração que estiveram aqui presentes, e isto é um princípio, se calhar vamos fazer outra homenagem, porque é uma pessoa tão abrangente, envolve tanto os corações de todos, que seguramente temos matéria para fazer uma outra homenagem, e dessa forma como ele se calhar gostaria, presencialmente, porque ele gostava de pessoas, não é? Gostava muito de pessoas, gostava muito de conviver, deixava mesmo aqueles pequeninos como eu, não é? Que não têm a abrangência do conhecimento que ele tem, falar. E nós pensávamos que éramos muito importantes, não é? Mas na realidade é a essência daquele professor.
é bom professor e gosta de tirar o melhor de cada um que cruza a sua vida. Muito obrigada por estarem presentes, em nome da APRH, e agora dou a palavra à professora Susana Neto, que é a presidente da APRH. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada aos familiares e, em particular, à esposa do professor Corte Real, que tivemos aqui com muito prazer, a doutora Regina. É de facto um prazer para nós ter feito esta homenagem. Agradecemos à Cláudia, em particular, pelo trabalho que teve, e gostaríamos muito de enviar o vídeo para si, para a sua família toda, com todo o gosto. Ele está pronto e será enviado já, se calhar logo a seguir a esta sessão podemos fazer esse envio. Mais uma vez agradeço a todos e agradeço a presença e esta singela homenagem, e agradeço também aos comentários que foram sendo feitos no chat por vários colegas que foram também alunos do professor Corte Real e que julgo que aqui se uniram em uníssono para homenagear as qualidades humanísticas, didáticas, pedagógicas, pessoais e deste grande investigador. Muito obrigada e boa tarde a todos.